Por isso queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem tê-lo visto agora, crendo exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que mais uma vez o Senhor reúne. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Pedimos que agora, mais uma vez, esse Teu Espírito que inspirou esta escritura, esta passagem que acabamos de ler, seja o mesmo Espírito a iluminá-la no nosso entendimento e coração, e que assim, ó Senhor, saímos daqui instruídos, segundo a Tua palavra, para a nossa vida, esse momento de vida que passamos, e que assim vivamos para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Me lembro uma vez que preguei sobre as dificuldades da vida, as lutas, as provações, as angústias comuns a todos os homens. E passado um tempo eu vi um comentário no YouTube a respeito da mensagem, e que dizia assim, comentário de uma jovem inclusive. Ela disse o seguinte: em resumo, a vida é difícil. Às vezes penso que ela é uma grande bestagem. Eu não conhecia ainda essa palavra, bestagem. Mas de fato, se a gente olhar para as provações da vida, as lutas que muitas vezes a gente passa pela perspectiva só do aqui e agora, como se tudo resumisse ao hoje que estamos vivendo, talvez cheguemos de fato a essa conclusão que não tem sentido. Qual o sentido desse sofrimento? Qual o sentido dessa luta? Qual o sentido dessa adversidade na vida? Parece que essa situação só serve para nos trazer desgosto, aborrecimento, tristeza, tirar a nossa paz. Muitas vezes olharmos e indagarmos o sentido da nossa vida, para que existimos, para que vivemos, por que temos que passar por isso que estamos passando agora, nesse exato momento, nesse momento da nossa vida. Muitas vezes parece não ter nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. Por isso que o Pedro vai escrever a esses irmãos que ele chama de peregrinos da dispersão,
E aí logo no verso 1, ele vai dizer onde estão vivendo esses peregrinos. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, eram irmãos que viviam no estrangeiro, de onde ele estava, ou ele mesmo estaria no estrangeiro, em Roma. Crentes estes que sofriam, não apenas por no estrangeiro viverem, mas que sofriam por, segundo a fé em Cristo, de fato viverem. Eram crentes não apenas nominais, eram crentes verdadeiros, crentes que levavam a fé em Cristo a sério. A palavra, aquilo que eles haviam aprendido a respeito de Jesus, que determinava as escolhas, determinava a vida, as decisões, o que fazer, o que não fazer, e isso lhes trazia sofrimento. O apóstolo Pedro talvez estivesse de fato em Roma, e alguns que estudam a epístola de 1 Pedro sugerem que ele estava ouvindo as notícias, estava percebendo o movimento. É bem provável que Nero já estivesse no poder, e é como se o Pedro pressentisse que mais sofrimentos viriam, mais lutas chegariam, mais aborrecimentos, mais perseguições. E isso significava o quê? Que aqueles crentes que na verdade não eram crentes, eles iam se revelar, porque chega uma hora que a coisa se revela. A provação revela. A hora da decisão revela. Mas aqueles crentes que de fato eram crentes, eles iam, diante da prova, diante da decisão, se manterem firmes, e isso significaria mais sofrimento, dor, tristezas. Então ele escreve essa passagem para os ajudar a enxergar esse momento não apenas da perspectiva do hoje, do agora, do aqui, e então entrarem em desespero, entrarem em confusão de mente e de alma, mas escreve a eles para que eles pudessem enxergar aquele momento difícil da vida pela perspectiva correta, a perspectiva de Deus, a perspectiva do céu, a perspectiva da eternidade. Os lembrar que a vida não se resume só no aqui e agora, no que está acontecendo hoje, tem mais. E aí ele vai escrever assim: olha, vocês são protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olhe para esse último tempo, que Deus guardou para vocês. Não abram mão disso. Olhem para o que vai acontecer no último tempo, essa salvação que vai ser revelada em vós. E aí no verso 6, nisso exultais, ainda que agora, veja, ainda que agora, nesse momento, no hoje, sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Então esse nosso hoje, esse agora, essa vida pela perspectiva da eternidade, segundo o Novo Testamento, é um pouco de tempo. Não é o tempo completo, não é a sua existência completa em Cristo. É um pouco de tempo. E esse pouco de tempo, embora em alguns momentos angustiante, que causa tristeza e aflição, para que você não enxergue como se fosse o todo e aí se desespere, o que o Pedro está falando é: dá um passo para trás. Ou quem sabe 2 ou 3, não enxergue a sua vida como se fosse só isso, porque ela não é só isso. Se você achar que esse ponto é o todo, você vai se desesperar, você vai se angustiar, você vai entrar em confusão, você vai acabar
fazendo besteira, trazendo mais sofrimento. Não, mas dá um passo para trás e veja que é um tempo. Um pouco de tempo. E enxergue esse pouco de tempo que você está vivendo agora, a partir do último tempo. Do que vai de fato ficar. Do que de fato é e será para sempre. É assim que a gente precisa olhar para o aqui e agora, a despeito de o que estamos vivendo nesse aqui e agora, nesse hoje, nesse momento da vida. Então a minha pergunta para você nessa noite é: como é que você olha para as suas provações? Você olha a partir da perspectiva do último tempo, para esse tempo, então encontra equilíbrio, serenidade, direção, norte. E aí segue então olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aí encontra em Deus paz, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para manter em perfeita paz aqueles que estão firmes nele. Ou você olha como se tudo, esse momento, essa situação, se resumisse tudo no aqui e agora, e entra em desespero. E se angustia além da conta. E fica com crise de ansiedade. Como se a tua vida se resumisse a isso. Como se tudo na vida fosse isso. E aí está quase trocando o todo da vida por uma pequeníssima parte. Será que vale a pena, irmão? Então a pergunta é: como é que a gente olha para as provações do hoje, a partir da perspectiva do todo, do céu, correta, de Deus, da eternidade, então a gente continue seguindo firmes em Cristo Jesus? Então, primeiro, olhe para as tuas provações como sendo comprovatórias, sabe do quê? Da tua fé. Tipo assim, isso aqui é ouro mesmo? Você está me falando que isso é ouro de verdade? Então vamos colocar no fogo para ver se é ouro mesmo. O fogo vai mostrar se é ouro. É crente de verdade? É crente mesmo? Então vamos colocar na prova, porque a prova vai revelar a fé, a autenticidade da fé. É o que o Pedro vai dizer no versículo 7. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as provações que você passa hoje, lá no último dia, vão apontar para você como alguém que teve a genuína fé, que é a fé em Cristo, a fé salvadora. Sabe o que eu aprendi acompanhando pessoas em provações? Que a fé não morre. Fé não morre. A fé em Deus e que vem de Deus, Pai, de Jesus Cristo, a fé salvadora, essa fé, aconteça o que acontecer, não morre. Eu já fui visitar pessoas me perguntando o que eu vou falar para ela. E sabe essas histórias, eu ouvia na minha adolescência, às vezes meu pastor dizendo: olha, eu fui visitar fulano para consolá-la, para consolá-lo, e eu que voltei consolado. E eu que voltei com a minha fé fortalecida.
fé não morre. Ela pode ser abalada, mas ela não é destruída. O que são destruídas são as crenças. Esta sim. Esta sim. O que são as crenças? As crenças são ideias que a gente assume a respeito de Deus, mas que não são necessariamente verdadeiras. A gente vai ouvindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai tirando as nossas conclusões, a gente vai formando uma imagem de Deus que não necessariamente representa o verdadeiro. É, na verdade, um ídolo. Um ídolo que a gente tem na cabeça. Aí vem a aprovação, e esse ídolo não se sustenta. Esse ídolo não se sustenta. Ele cai do seu pedestal em que o colocamos e se revela como um Deus falso. Não é o verdadeiro. Mas a fé no Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, não. Por quê? Porque assim como o fogo prova o ouro, mas não o destrói, mas o purifica, a provação prova a fé e a amadurece, aperfeiçoa, a fortalece, a refina. É como um pastor que foi visitar uma irmã recém-convertida, que aconteceu uma coisa muito ruim com o filho, muito difícil. E ele foi visitá-la, e ele que conta o testemunho, ele contou para mim esse testemunho, ele disse que ouviu dela o versículo que ele tinha ensinado num estudo recente. Ela virou para ele e disse: pastor, é como diz aquele versículo que a gente aprendeu, Naum 1:3. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade. Está a tempestade, está o vendaval, mas louvado seja o Senhor, Ele tem um caminho. A gente não está perdido. O Senhor tem o caminho. Há um caminho. Há uma saída. Ande com Jesus. Ele não prometeu que a gente não ia passar pelo vale da sombra. Ele prometeu que seria o nosso pastor. E que Ele andaria conosco. E que Ele vai nos conduzir para as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Mas em segundo, olhe para as tuas provações como propositais. Elas têm propósito. Nas mãos de Deus, elas ganham propósito. Elas não são à toa, elas não são em vão. Você pode dizer assim: sabe, pastor, o que eu estou ganhando com as minhas provações, com os meus sofrimentos, com os meus aborrecimentos? Estou ganhando rugas, estou ganhando cabelos brancos, estou ganhando olheiras, olhos inchados. É isso que eu estou ganhando. E eu concordo com você, não vou discordar de você. Sofrimentos, eles são de fato desgastantes para o nosso exterior. O Paulo mesmo diz: eu estou sendo desgastado exteriormente. Eles nos desgastam. Mas nas mãos de Deus, embora a gente seja desgastados exteriormente, somos renovados interiormente. As provações podem desgastar o seu exterior, mas elas podem ser por Deus usadas como instrumentos de aperfeiçoamento do seu interior. À luz de Jesus, é claro. Tendo como referência a Cristo Jesus. Porque o Pedro vai relacionar
tudo isso que ele está falando com uma tal de salvação, versículo 5, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. E aí ele vai falar no verso 9 também da salvação como algo futuro. É por isso que a gente tem que aprender a ler a Bíblia como de fato a Bíblia é. Ele vai falar no verso 9, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas peraí, a gente já não foi salvo? A gente já não é salvo em Cristo Jesus? Aí o Pedro vai falar de uma salvação preparada para se revelar no último tempo. Mas já não se revelou quando eu vim aqui à frente, aceitei Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, desci as águas do batismo, já não está revelada essa salvação? Eu já não professei diante da igreja, eu creio em Jesus, Cristo, meu Senhor e Salvador, me tornei membro da igreja? Não é isso. Tanto que a gente fala, eu já sou salvo, no tempo passado ou presente, mas ele está falando aqui de um aspecto futuro. É o que eu tenho tentado comunicar aos irmãos, mais de uma vez já, várias vezes, que a salvação, irmãos, não é só depois da morte, ir para o céu, morar com Jesus. Mas o objetivo final da salvação é irmos morar no céu como Jesus. E esse processo de ir se tornando como Jesus, que vai se completar só no último dia, ele já vai sendo manifesto hoje, ele já está acontecendo agora. Então, está acontecendo uma obra aí dentro de você, aí dentro, no seu interior, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas está acontecendo uma obra aí dentro, que inclusive Deus usa até mesmo as provações para ir aí lapidando, cortando, dando forma, limpando, podando, purificando. Está sendo feita aí uma obra. Quem olha assim de fora, olha você assim na multidão, é todo mundo igual. Mas está acontecendo uma obra aí invisível, dentro de você. E lá no último dia, essa obra vai vir para fora. Vai se manifestar. E vai ficar clara para anjos, demônios, céu e terra, que você é de Jesus. Não vai ter como negar, porque essa obra só pode ser de Jesus, e por isso que vai redundar em louvor, glória para Ele, porque os anjos verão e ficarão maravilhados, nós seremos a coroa da criação plena, a obra completa, e aí os anjos glorificarão a Deus por nós. Então, numa analogia, é mais ou menos assim, é como se todos nós fôssemos ovos. Ovos. Todo ser humano, na verdade. Ovos. E tem a casca do ovo. E cada um se preocupa em decorar essa casca de ovo de acordo com seus valores, de acordo com o seu modo de ver a vida. Aquilo que é valor. Então, alguns decoram a casca de ovo, a sua casca de ovo, com diplomas. Outros decoram a sua casca de ovo com ouro, com bens, com imóveis, com carros, sei lá. Outros decoram a sua casca de ovo com fitness.
E aí fica a gente aqui andando, um monte de ovos, um comparando com a casca do outro. Qual a casca que está melhor? Qual a casca que está mais bonita? Qual a casca que está em dia? E aí a gente vai se medindo, olhando de cima para baixo, de baixo para cima. E isso vai trazendo angústia. Eu preciso melhorar aqui a minha casca. Aí eu vou para lá, vou para cá e corro. Aí já não tenho mais tempo para Deus, não tenho tempo para as coisas de Deus. O meu interior vai se consumindo, mas a casca do ovo tá. Então, só que vai chegar lá no último dia, a casca de todo mundo vai quebrar. Vai ruir. E o que vai contar é o que vai sair lá de dentro. De alguns vai sair um sapo. De outros vai sair um galo de briga. Sujeitinho esquentado. Do outro vai ser uma serpente. Mas de nós vai sair Jesus. Ou melhor, o nós segundo Jesus. Esse nós que Ele está trabalhando aí dentro. Que ninguém está vendo, mas vai ser revelado no último dia. E vai ficar inegável quem é de Jesus. Inegável. É como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,18, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Está lá na sua Bíblia, Romanos 8,18. A gente lê a Bíblia, a gente passa por cima, a gente não percebe. Está escrito, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada no céu. Não, com a glória que será revelada em nós. Em nós. Que Jesus está fazendo aí, que talvez nem você esteja ciente. Mas aquele que começou a boa obra, há de completá-la para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, que nos fez dignos de tamanha salvação. Isso é salvação. Isso é salvação. Então, olhe também para as suas provações, o que está acontecendo hoje. Você não entende, você acha que não tem sentido, você acha que você é imerecedor, você acha que você está passando uma grande injustiça, e agora você já não tem motivo para viver, você já não tem motivo para se alegrar, porque a sua vida ia ser feliz se não tivesse isso, se não tivesse aquilo outro. Olhe para essas provações e saiba que elas são, sabe o quê? Suportáveis e superáveis para aqueles que amam a Deus. Sabe por que são suportáveis e superáveis para aqueles que amam a Deus? Vou te falar por quê. Primeiro porque, como eu disse aqui uma vez, não é que Deus dá o frio conforme o cobertor, mas que Ele dá o cobertor conforme o frio. A gente passa às vezes por lutas que são muito maiores do que nós. Que a gente pereceria, como diz o Salmo, se não fora o Senhor. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos nos teriam comido como pão. Você acha que você chegou até aqui porque você foi forte? Você acha que você chegou até aqui porque você não passou por nada que seria capaz de te destruir, de te esmagar? Você chegou até aqui porque Deus te fortaleceu, Deus te protegeu, Deus te amparou, Deus te sustentou, Deus te carregou. É como diz o apóstolo Paulo, quando ele passou por uma dura prova, já no final da vida, num tribunal injusto,
em que todo mundo o abandonou, e é provável que ele estivesse até ameaçado de ser lançado aos leões lá no Império Romano, no tribunal romano. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. E fui livrado da boca do leão. O Senhor esteve ao meu lado. Todo mundo me abandonou. Todo mundo me abandonou. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Eu recebi forças que não eram minhas. E eu mesmo fiz a minha defesa. Porque eu não tinha ninguém para me defender. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Você pode dar esse mesmo testemunho em situações da sua vida? O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. E fui livrado da boca do leão. Fui livrado da boca do leão. Era para eu ter sido devorado. Mas o Senhor esteve ao meu lado, me fortaleceu. E eu fui livrado da boca do leão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Jesus, que está ao nosso lado. E essa presença, por que a gente supera as provações? Por causa dessa presença. E a presença dele conosco nos traz alegria. Mesmo nas provações. O Pedro vai dizer isso. Verso 6. Nisso exultais. Interessante, ele diz, nisto vos desesperais. Não diz isso. Nisto vos confundis. Nisto abandonais a fé. Não, nisto exultais. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Verso 8. Pois sem tê-lo visto, vós o amais. Vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais. Com alegria inexprimível. E cheia de glória. Dá para entender isso? Esse é o verdadeiro milagre. E a gente está passando pela prova e ainda encontrar motivos para sorrir pela certeza da presença de Jesus conosco. Hoje de manhã estava aqui, na hora do louvor, na hora dos hinos, dos cânticos, eu observando. E eu já sei, não é? Pessoas que estão passando por lutas difíceis, passando por provações duras, e elas cantando, louvando a Deus. Eu falei assim, olha aí o milagre. Olha aí a presença de Jesus. Essa é a diferença da presença de Jesus. A despeito das provações, Deus nos dá a graça de nos alegrarmos nele e por causa dele. A nossa alegria é Jesus. A nossa alegria, irmãos, é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus.
A despeito do que aconteça, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Jesus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Não se desespere. Eu estou com você. Louvado seja o Senhor. E por fim, olha para isso e entenda uma coisa. É passageiro. Sabe o que já me deu forças para enfrentar algumas situações totalmente aborrecedoras? Era parar para pensar e me lembrar de uma coisa. Não vai ser para sempre. Vai passar. Quanta gente não teria sido livre de fazer besteira, só se desse um passo para trás, olhasse para a situação da perspectiva correta e se lembrasse, vai passar. Nada é para sempre. Nada, absolutamente nada. Sabe quando a criança cai e parece que é o fim do mundo, né? Ela entra em choro de desespero. Mas vai lá a mãe, põe no colo. O que algumas mães dizem? Vai passar. Vai passar. Porque ela sabe que vai mesmo. Talvez a criança, na hora lá da dor, pense que aquela dor que está sendo sentida vai ser para sempre. Por isso o desespero. Aí vem a mãe, coloca no colo e diz, vai passar. Quero te dizer uma coisa. Jesus está te tomando agora no colo, está te dizendo, vai passar. Não vai ser para sempre. Vai passar. É o Pedro. Nisto exultais, ainda que agora, não para sempre, agora, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente, ou seja, tem um propósito, não é em vão, tem sentido sim, é só a nossa perspectiva que nos impede de enxergar o todo, necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Isso aí perto do que vai acontecer depois, é só um pouco de tempo. Um pouco de tempo. E o Paulo vai ajudar dizendo assim, as tribulações que a gente passa hoje, não são para se comparar, são leves e momentâneas. Momentâneas. Por que a gente precisa saber disso? Primeiro, para não fazer besteira. Se você achar que esse momento é o todo da vida, você pode fazer besteira. Mesma coisa, um jogador que recebe a bola e aí ele se sente tão pressionado, chuta para qualquer lado para se livrar da situação. Como dizem, pode jogar contra o patrimônio. Cuidado. Tem que segurar um pouco aí. É um pouco de tempo, é um pouco de tempo. Só que quando você está vivendo esse pouco de tempo, você acha que é o tudo. Aí você desespera. Mas calma, por que segurar um pouco? Por que suportar esse pouco de tempo, que embora seja pouco, pareça longo, mas é pouco? Por que suportar? Em vez de sair jogando tudo para cima, para não fazer besteira. Segundo, sabe para quê? Para você, irmão, não cair em tentação. Não cair em tentação que vai piorar tudo. Vai piorar tudo. Esteja avisado. Esteja avisada. Se você for pelo caminho mais fácil, vai piorar tudo.
Você está sendo avisado. Porque qual a diferença entre provação e tentação? Provação é a prova que Deus dá para te aprovar. Tentação é a cola. Para que sofrer tudo isso? Está aqui a resposta. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Você é filho de Deus. Para que passar por isso? Você acha mesmo que Deus quer isso para você? Você tem poder, você pode. Você está empoderado. Por que ficar aí passando fome? Pega o seu poder, aquilo que você pode fazer. Dá aí uma ajuda para Deus, vai. Transforma essa pedra em pão e acaba com a sua fome. O que Jesus respondeu para ele? Hã? E você está achando que é só do pão que é a sua vida? Resume tudo nisso, em pão? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, toma muito cuidado, para na hora da prova não querer transformar pedra em pão. Porque quem transforma pedra em pão, come pão com gosto de pedra. Quase que intragável. Mas quem espera no Senhor, será servido pelos anjos de Deus. No tempo certo. Como foi Jesus. Como foi Jesus. E nós não seguimos Jesus? Nós não seguimos os seus passos? Ele já vos deu exemplo para seguirdes os seus passos. E por fim, a gente precisa aguentar um pouco para que o efeito da prova, cujo propósito Deus sabe, seja completo. Se complete. Eu acho que eu já falei aqui, de uma historinha, de uma borboleta que estava tentando sair do casulo, mas estava difícil demais, casulo apertado demais. E ela ali se debatendo, e não conseguia, aí veio alguém e se compadeceu e tentou facilitar as coisas, abriu o casulo. E ela saiu. Fácil. Mas nunca voou. Nunca foi de fato borboleta, cujo propósito era ser. Porque a força, o esforço, o sofrimento para abrir o casulo é o que fortaleceria as asas. Então é por isso que o Tiago vai dizer assim: toma isso para você. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Você não vai ser um homem, uma mulher que qualquer coisa derruba, cheio de mimimi. Vai ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, segundo Jesus, segundo Deus, segundo Cristo. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, ou seja, ação completa. Não saia antes do processo terminar, aguenta firme aí. Para que sejais aperfeiçoados e completos, inteiros, sem faltar coisa alguma. Esse é o propósito que Deus tem para você, de fazer um ser humano, segundo Jesus, completo, perfeito, sem faltar
Coisa alguma. Esse é o propósito maravilhoso que Jesus tem para você. Esse é o propósito eterno da glória para a tua vida. Não abra mão disso. Porque esses experimentarão glória e realização eterna. E quem não aceitou, quem não quis, a Bíblia diz, frustração eterna. Passar a experiência eterna com a sensação, não cheguei lá. Fiquei pela metade. Mas Jesus não quer isso para você. Então, irmãos, a gente nem sempre, aliás, a gente não escolhe as provações que a gente passa. Mas a gente pode escolher como passar por elas. Você pode passar olhando como se tudo se resumisse ao aqui e agora, e entrar em confusão, em desespero, se desviar da palavra e trazer ainda mais sofrimento para a vida. Ou a gente pode olhar para cada uma dessas situações pela perspectiva do último tempo, da eternidade de Deus. E aí entender que tudo é passageiro, vai passar, e nas mãos do Senhor, o Senhor mesmo está trabalhando em tudo isso para o nosso bem. Para a completitude da nossa salvação. Amém, irmãos? Como diz o Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E você vai estar entre esses irmãos. Que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém.